não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, eu tenho enfatizado muito a destruição da alta cultura no Brasil, mas não foi só a alta cultura. Né? Se dissesse, não, nós não temos mais criatividade literária ou filosófica, mas nós temos capacidade técnica, nós temos excelentes engenheiros, excelentes varredores de rua, excelentes engraxates. Não, nós não temos nada disso. Nós temos um bando de incapazes perdidos no tempo e no espaço. Sendo assim, é normal que as pessoas não saibam jamais a origem das ideias delas. E também a origem da própria imagem que elas têm de si mesmas. Tá certo? No seu sentido, vamos dizer, mais íntimo, mais cotidiano. Né? Então, eu levantei outro dia, o problema é o seguinte. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, tem uma visão da sua própria identidade centrada na continuidade do seu corpo físico. É por aí que elas se reconhecem. Né? E, vamos dizer, as ideias, as emoções, os sentimentos, etc., vão passando por isso aí como uma água que passa por um pote. Né? Entra por um lado e sai pelo outro. E de onde veio esta ideia de que, vamos dizer, a realidade primária que se oferece a nós é a realidade material? E que em cima delas existe um mundo mental, espiritual, cultural, etc., que é evanescente e que pode até ser explicado, pode até levantar a questão de se ele existe em si mesmo, ou se ele é um fruto de processos materiais ou corporais qualquer. De onde veio essa ideia? Rastreando, nós vemos que na filosofia escolástica, em Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele parte daquele famoso axioma de Aristóteles, que Aristóteles jamais formulou nestas palavras, mas que, de certo modo, resume uma boa parte do pensamento dele, de que nada está no intelecto que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Ao que Leibniz respondeu, exceto o próprio intelecto. Né? Quer dizer, o intelecto não chega a nós como um dado dos sentidos, ele antecede os dados dos sentidos. Então, o que Santo Tomás de Aquino estava explicando não é a origem real das nossas ideias, não é um processo psicológico, mas é um processo lógico de validação das ideias. Isso aqui é absolutamente fundamental. Se você pensar bem, a psicologia do conhecimento, ela não aparece. O primeiro cara que lidou com isso foi John Locke, que não é um grande filósofo, é um filósofo até medíocre, mas ele tem esse mérito de ele ter esboçado pela primeira vez o que nós chamaremos de uma psicologia evolutiva, quer dizer, a evolução do como evolui no tempo o aparato cognitivo do ser humano. Não é disso que Santo Tomás de Aquino está falando e não é disso que Aristóteles está falando. Eles não estão falando do processo psicológico real do conhecimento, e sim do processo da sua validação lógica. E nesse sentido, é claro, as ideias abstratas têm o seu fundamento em dados dos sentidos. Não é isso? Isso não quer dizer que a nossa experiência primária da realidade se constitua eminentemente ou só de dados dos sentidos. Há outras coisas também. Se você vasculhar os documentos históricos de várias épocas e civilizações,
você verá que não existe nenhum ser humano cuja presença tenha sido atestada por tantas pessoas em tantos lugares quanto o diabo. Existem mais depoimentos de pessoas que viram o diabo do que de pessoas que viram Napoleão Bonaparte. E não só o diabo, também anjos, Jesus Cristo, Santíssima Virgem, etc, etc. Você tem milhares de depoimentos. Ora, será que você acha que você é tão mais inteligente do que todos os homens das épocas passadas para dizer, não era tudo alucinação ou crença? E você averigou se era alucinação ou crença? Você não averigou nada. Então, vamos dizer, o seu próprio senso de superioridade, que é totalmente ilusório, vigora como critério para você interpretar toda a história anterior da humanidade. Eu digo, isso sim é que é alucinação. Então, se eu vejo depoimentos de muitas épocas e lugares diferentes, de que as pessoas viram alguém, bom, não me cabe impugnar tudo isso de uma vez só baseado no meu senso de superioridade. Mas eu tenho que averiguar, será que eles viram mesmo? Que raio de experiência é esta? Ora, aconteceu que a partir da teoria escolástica da abstração, que parte, vamos dizer, da presença imediata dos dados dos sentidos para depois se elevar aos conceitos gerais, mais abstratos, René Descartes dá um passo adiante e diz que existem dois tipos de substâncias. Como é que eu dizer dois tipos de coisas? Um que ele chama substância extensa, que são os corpos que têm propriedades mensuráveis, extensão, peso, etc, etc. E outra coisa que ele chama substância pensante, que ele não sabe exatamente o que é, e que ele identifica com a sua autoconsciência imediata. O famoso penso, logo existo. Quer dizer, eu sei que eu estou pensando, portanto, eu existo. Ora, que essas duas coisas fossem igualmente substâncias, foi em seguida colocado em dúvida, com muita habilidade, por David Hume. Ele disse, olha, eu tenho percepções, tenho sensações, tenho pensamentos, tenho emoções, etc, etc, mas eu não tenho nenhuma prova de que exista um eu por trás de tudo isso. Eu vejo que as emoções passam por mim, as sensações passam por mim, etc, etc. Cadê o tal do eu? Cadê o eu pensante do Descartes? O eu substantivo de que falava o Descartes? Então, essas objeções são realmente irrespondíveis, sob certo aspecto. Você vê aqui, no capítulo seguinte, o Kant e o idealismo alemão, de modo geral, tentam restaurar a noção do eu pensante, afirmando, vamos dizer, a prioridade da estrutura do nosso conhecimento sobre o objeto conhecido. Tudo que conhecemos é de acordo com a nossa estrutura do pensamento, portanto a estrutura do pensamento não depende de nada externo. Ela é, vamos dizer, o a priori, ela é ela que vem antes de tudo. E bom, isso evidentemente tem o mérito de impugnar parcialmente, pelo menos, as objeções de David Hume. Quer dizer, a existência de um eu cognoscente é uma necessidade absoluta. Se existe o conhecimento, existe um eu cognoscente, embora nós não possamos experienciá-lo do mesmo jeito que experienciamos os órgãos dos sentidos. Eu não posso ver o meu eu, não posso pegá-lo, etc, etc. Mas é absolutamente necessário que eu tenha algum aparato cognitivo que é anterior a cada objeto do conhecimento. Agora, por exemplo, eu estou vendo esta câmera, mas eu estou vendo com os mesmos olhos que eu estava vendo há pouco a rua, o carro, etc, etc. Portanto, o funcionamento disso aqui não depende da presença desta câmera e da presença de nada que eu estou vendo agora. Então, é claro que o idealismo alemão, especialmente Kant, exagera essa prioridade da mente cognoscente, dizendo que nós só conhecemos aquilo que está de acordo com a estrutura dela e, portanto, tudo o que conhecemos está condicionado a essa estrutura e é balizado por ela. Portanto, não sabemos o que as coisas são em si mesmas, só sabemos o que elas oferecem e que seja
proporcionado à nossa estrutura de conhecimento. Bom, eu acho que dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer, bom, eu só vejo com os meus olhos e, portanto, aquilo que os meus olhos não alcançam eu não vejo. Não parece uma grande novidade, mas como tese filosófica teve consequências devastadoras. Acontece que, ao mesmo tempo em que Kant está dizendo isso, começa, vamos dizer, o progresso das ciências históricas e sociais no século XIX. Ciências históricas, sobretudo com Leopold von Ranke, as ciências sociais, sobretudo com Emile Durkheim. Emile Durkheim e o próprio Karl Marx. As ciências sociais fazem um sucesso enorme e começam a proliferar vamos dizer, em faculdades de sociologia, de economia, de antropologia, etc, etc. E daí surge a palavra mágica que se chama cultura. Então, a coisa fica assim dividida. Bom, nós temos certeza da existência dos objetos corporais, porque nós os vemos, tocamos, etc, etc. E por outro lado existe um treco chamado cultura, que é o conjunto do que nós pensamos e imaginamos a respeito. O mundo, então, passa a se constituir somente disto. Corpo e cultura, ou natureza e cultura. Ou, como dizem os americanos, nature e nurture. Nurture é aquilo que você recebeu, né? Ora, a imagem que as pessoas têm de si mesmas é exatamente uma cópia desta tradição cultural, por assim dizer. O que as pessoas veem de si mesmas é exatamente isso, um corpo e um conjunto de vivências psicológicas que pertencem à cultura, são invenções humanas, criações humanas, de algum modo. Ora, acontece que você sabe que o seu corpo muda ao longo do tempo. Você hoje não tem a mesma aparência que tinha aos 3 anos de idade. Não é isso? Hoje nós sabemos que todas as células do nosso corpo já foram trocadas várias vezes. E só o que sobrou é uma forma abstrata, essa continua a mesma, mas o corpo já não é mais o mesmo, com certeza. Então, o seu corpo também é uma coisa evanescente. Quem quer que fique velho percebe isso. Não é isso? Então, o corpo certamente já não é o mesmo, né? Vamos dizer, e a sua autoimagem, os seus pensamentos sobre si mesmo? Eles são parte da cultura. Então, isso quer dizer que a autoimagem que você tem de você mesma como pessoa, dela certamente não vem com o seu corpo. Ela é dada pela cultura, que é a mesma coisa que dizer, é dada pelas outras pessoas. Pela educação que você recebeu, pelas influências que chegaram até você, pelas informações recebidas, etc, etc. Ou seja, tudo que você sabe de você e a sua autoimagem foi criada pelos outros. Mas esses outros também não têm outra autoimagem senão aquela que receberam da cultura. Então a sua autoimagem, já que você não tem nenhuma, é dada por pessoas que também não têm nenhuma. É nisso que nós chegamos. Ninguém tem uma identidade. E as pessoas que não têm identidade me deram a minha, me chamando pelo meu nome, por exemplo. Como chamavam sempre pelo meu nome, eu acabo concluindo, é comigo. Tá certo? Eu acho que isso é impossível. Porque se eu não tivesse nenhuma noção do que sou eu, como é que eu ia associar um nome a um eu inexistente? O nome por si mesmo não teria a capacidade de formar esse eu. Não é isso? Então, você veja que o que as pessoas pensam de si mesmas quando elas dizem a palavra eu, é uma bolha de sabão. E isto vem de uma evolução filosófica de séculos. E é nisso aqui chegamos. Bom, eu estava pensando em tudo isto. Estou pensando em tudo isso há muito tempo. Mas comecei a pensar no dia em que o falecido Orlando Vilas Boas me contou uma história. Ele disse que numa certa tribo do Xingu, 2 crianças haviam desaparecido no mato. Então chamaram a FUNAI, chamaram o exército, chamaram a FAB, chamaram todo mundo, veio até a CIA para procurar as crianças e vasculharam tudo e não acharam. Daí ouviam dizer que numa outra tribo tinha um pajé que localizava qualquer coisa perdida.
Chamaram o pajé, botaram numa oca, reuniu todo mundo ali. E o pajé foi lá, fez a sua macumbinha, a sua reza, e disse: quando eu terminar aqui, as crianças vão estar aí na porta da oca. E dito e feito. Na hora que ele terminou, todo mundo virou, estavam as crianças na porta. Bom, isso já é meio assustador. Porém, mais tarde aconteceu uma coisa pior. Aconteceu que, numa certa região do norte do Brasil, houve uma seca miserável. Estava matando todo o gado, as plantações estavam queimando, estava uma desgraça. Isso foi no tempo do governo Fernando Henrique. Tentaram tudo, tentaram produzir chuva, não conseguiram. Tentaram todos os métodos científicos, nada funcionou. Daí eu ouvi dizer que tinha uma dupla de pajés que sabia fazer chover. E chamaram os pajés. Os pajés foram lá em Brasília, fizeram lá o ritual. Quando eles terminaram, falaram: vamos sair daqui que vai cair uma maior tempestade. E de fato, dito e feito. Daí, evidentemente, apareceu um monte de artigos eruditos sobre a cultura indígena. Olha, desde quando cultura faz chover? Então é o seguinte: ou esses índios tinham algum domínio efetivo sobre forças sutis da natureza, ou a coisa não aconteceria. Se você explicar esse rito apenas como uma criação cultural deles, não é isso? Eu digo, mas o problema não é ser uma criação cultural, o problema é saber se esta criação cultural reflete algo dos processos efetivos pelos quais as pessoas são localizadas no espaço, ou a chuva se produz, ou não. Este é o problema. Eu até escrevi um artigo a respeito dizendo: olha, todos eles estão dando palpite, vocês não entendem nada. Vocês estão analisando a cultura indígena, mas os dois índios sabem fazer chover, você não sabe. Se você entende tanto o assunto, então faz você chover. Eu não sei fazer, então eu tenho que admitir: olha, eu não sei como é que faz, mas eles sabem. Isto quer dizer que essa cultura conservou algum controle do conhecimento de forças invisíveis. Não são forças necessariamente angélicas nem demoníacas, são aquilo que Santo Tomás chama forças sutis da natureza, mas algum conhecimento disso elas têm. E essas forças realmente não são visíveis, mas elas estão presentes. Elas não estão presentes para o corpo físico, mas algo no ser humano permite tomar conhecimento delas, adquirir algum conhecimento e localizar pessoas desaparecidas ou fazer chover. Não é isso? Então eu comecei a me interessar por esta coisa e um dia descobri isso. Falei: olha, existem mais depoimentos sobre a presença do diabo do que de qualquer pessoa. Então, como é possível isto? Isso significa que em outras épocas, ou em algumas culturas primitivas ainda hoje, as pessoas têm uma imagem de si mesmas não como um corpo no qual se acrescentou a cultura em cima, mas como uma totalidade de funções que abrange o visível e o invisível. E no qual os elementos invisíveis estão tão presentes quanto os visíveis e às vezes se tornam visíveis. Ou seja, nessas épocas e culturas as pessoas não precisavam sequer ver o demônio para saber quando é ele que está agindo. E não precisavam ver os anjos para saber quando os anjos estão agindo. Elas estavam ligadas nisso. Por que elas estavam ligadas? Porque a imagem que elas tinham delas mesmas não separava corpo e cultura desta maneira. Não era assim uma entidade corporal, física, na qual se colocou em cima algumas ideias. Não era isto. Era, vamos dizer, a ideia de uma alma vivente na completude das suas funções. Está entendendo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.